O casamento é uma instituição. Por meio dele, o Senhor Deus abençoa a união lícita entre um homem e uma mulher, bem como os filhos nascidos dessa união. Dentre os pilares do casamento cristão está o amor. O homem que não ama a própria mulher não pode afirmar em sinceridade que obedece à palavra de Deus. Ao contrário, ele peca por desobediência. E se não tratá-la com a devida honra, respeito e cuidado, as orações desse marido cristão imprudente sequer serão consideradas pelo Senhor Deus. O amor à esposa, como diz as Escrituras, deve ser o mais elevado possível. É semelhante ao amor de Cristo pela Igreja. Se não houver amor na relação, não case. Outro pilar para que o casamento dê certo, dentro dos parâmetros bíblicos, é a abstinência sexual dos enamorados até o matrimônio e a fidelidade sexual dos casados. A abstinência é necessária tanto para as moças quanto para os rapazes da Igreja do Senhor, pois diante de Deus não há diferença no tocante à santidade do sexo. Os jovens adultos cristãos não podem alegar que precisam ser experientes sexualmente, usando essa desculpa fajuta para desobedecer ao Senhor. E a fidelidade sexual dos casados é esperada por Deus como requisito de um compromisso feito no altar. Casamento cristão. Versículo-chave: Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios e aos cristãos de hoje, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você compraria um celular de balcão de amostras sem garantia e que já passou pelas mãos de muitas pessoas? Certamente que não. Então por que você aceitaria menos ao se tratar de sua futura esposa, a mulher de sua mocidade com quem passará os melhores anos de sua vida? Claro que ninguém vai achar sua futura esposa prudente, sábia e do Senhor nas baladas, nem em sites de relacionamento, ou em mesas de bar, repletas de bebidas e cigarros. Encontrada a escolhida, então o jovem cristão se unirá à mulher que o Senhor deu a ele. E agora, na intimidade, pode ele fazer o que quiser? Sexo anal é permitido? E quanto ao sexo oral? Pode o homem considerar sua mulher como se fosse propriedade sua, usar e abusar e agir com violência? No namoro, os jovens puros e castos no coração e na mente, e que formarão em breve um casal, conversaram previamente sobre diversos temas e assuntos, alinharam-se, traçaram planos para a vida a dois e concordaram entre si. Relação sexual somente após o casamento. Pois é, a intimidade sexual compartilhada entre o homem e a mulher é reservada ao casal unido pelo matrimônio. Abusar ou fazer mau uso do sexo abençoado por Deus para o matrimônio é contaminar o leito conjugal e certamente trará males ao casal que macular a santidade dessa união. Curiosidades. A harmonia conjugal é o resultado do amor sincero. Logo, o homem deve estar unido à esposa de modo a formar uma unidade. A esposa deve honrar seu marido, respeitando-o e estar submissa, ou seja, estar sob a mesma missão ou tarefa. Estar submissa é bem diferente de ser submissa. A palavra submissão originalmente não tinha conotação de inferioridade, mas de colocar-se sob. Logo, no texto bíblico, estar submissa
tem o sentido de a mulher estar envolvida na mesma missão dentro do casamento. Homem e mulher não são concorrentes diante de Deus e nem devem ser adversários. O casal trabalha junto para o bem da família, tendo cada qual um papel específico. Ao homem, Deus deixou a responsabilidade de liderar, com a certeza de que será cobrado de sua liderança. A mulher, Deus ordenou que fosse uma auxiliadora idônea, e isso em nada diminui a sua função nem a coloca em plano inferior. Ao contrário, destaca a importância da mulher na vida do homem. Informação é poder. Há um entendimento legal que diz que se o homem quiser se relacionar sexualmente com a esposa e a mesma não consentir e o sexo se consumar, configurará crime de estupro. Mas para o casal cristão não deve ser assim. Nada deve ocorrer por força ou violência, mas por consentimento mútuo. E a abstinência sexual no casamento deve ser temporária e de comum acordo. Se uma das partes, de forma irredutível, decidir e consumar o ato sem o consentimento do outro, perde-se o respeito, demonstra-se falta de amor e cuidado e desponta um motivo justo para o rompimento da relação conjugal. Por isso, esse tema deve ser discutido de antemão durante o namoro cristão. As Escrituras afirmam que o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. No casamento, deve haver igualdade e reciprocidade entre os cônjuges, o que exige unidade de pensamentos, de sentimentos e de propósitos. Isso só é possível se ambos estiverem lado a lado e nunca jamais um deles atrás em nível inferior. Não é coerente numa relação de amor e respeito um cônjuge subjugar o outro. Estabelece-se assim a obrigação mútua de satisfazer as necessidades conjugais dentro do casamento. O entendimento mútuo elimina dois extremos, a posse separada de si mesma e a sujeição de uma parte à outra. No casamento, cada consorte tem um direito legítimo à pessoa do outro, sem, no entanto, tornar o cônjuge mais fraco propriedade sua, o que seria absurdo, pois se trataria de escravidão. Tal afirmação é coerente com o direito de família, pois fica claro que, embora haja direitos e obrigações mútuos no casamento, estes existem num contexto de igualdade, liberdade e respeito pela individualidade de cada pessoa. Pois não há que se falar em perda de autonomia individual nem da dignidade humana. Portanto, qualquer conduta excessiva ou abusiva no casamento deve ser rechaçada. Onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Psiconselhos. Também não lhe condeno. Ninguém se casa para em seguida se divorciar, não é mesmo? O homem e a mulher cristãos se casam para a vida toda. Mas devido a incompatibilidades que porventura surjam na união, porque não foram tratadas durante o namoro e que não teve o conselho do Senhor, e considerando as leis atuais da sociedade, o divórcio é possível. Se a separação for o único remédio e não tiver a menor possibilidade de reconciliação, amigo, deixe-a ir e seguir o seu caminho, e siga o seu. Não queira ameaçá-la, feri-la ou se vingar dela nos filhos. Pague a pensão alimentícia que o juiz determinar ou que os dois acordaram mutuamente. Procure conviver bem com ela, por amor aos filhos.
Considero inconcebível um dos consortes tentar ferir o ex-cônjuge com quem dividiu o leito, ouviu juras de amor e também disse palavras de amor. O homem e a mulher que se separam por quaisquer motivos, exceto a imoralidade sexual ou a vontade do cônjuge descrente, não devem mais se casar de acordo com a palavra de Deus. E por amor aos filhos, melhor seria se não pensassem mais em se casar, mas se dedicassem a Deus e à criação da prole até que ficassem maiores de idade e estivessem encaminhados na vida. Algumas pessoas, no papel de padrasto e madrasta, sem querer generalizar e com uma exceção, infelizmente denigrem a maioria, que estabelece relações profundas, carinhosas e amorosas com os enteados. Pergunto: como só se conhece a pessoa após conviver com ela, por qual razão alguém colocaria a vida dos seus filhos pequenos em perigo? A verdade nua e crua. Sem amor e fidelidade, o casamento não se sustenta. Além de proporcionar segurança espiritual e emocional, a fidelidade é indispensável ao bom relacionamento conjugal. Sem fidelidade, o casamento já era. O homem e a mulher podem até continuar juntos, mas a acusação será uma hóspede perene nessa casa. As estruturas do matrimônio não foram preparadas para suportar o peso da infidelidade, cujas consequências são devastadoras para toda a família. O adultério é tremendamente destrutivo tanto para o homem como para a mulher. Lembra do adultério que o rei Davi cometeu com Batseba, bem descrito no segundo livro do profeta Samuel? Ele foi perdoado, no entanto, não se livrou das terríveis consequências que caíram sobre toda a sua casa. Introspecção. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Será que minhas palavras e meditações da minha mente estão de acordo com a vontade do Senhor? Tenho sido fiel no meu casamento e respeitado minha esposa como se deve? Tenho sido um bom exemplo para meus filhos e um espelho para refletir a paz que habita em meu lar? Senhor, não permitas que eu me desvie dos seus preceitos e firma meus passos sobre a rocha, para que a minha vista contemple apenas a menina dos meus olhos, a mulher da minha juventude, e meu amor seja dedicado à minha família. Em Teu nome, Senhor Jesus, exponho essa minha reflexão e me conceda sabedoria. O amor que se vê nos filmes, novelas e revistas seculares está longe de preencher os requisitos da palavra de Deus. É falso e pecaminoso. O verdadeiro padrão de amor conjugal é o de Cristo para com a Igreja. Através de Malaquias, o Senhor repreendeu severamente os homens israelitas por sua infidelidade conjugal. Sob o manto das Escrituras Sagradas, o casamento cristão é uma aliança que deve perdurar até a morte de um dos cônjuges. Não é um contrato a termo ou por prazo determinado, mas uma união sempiterna, cuja fidelidade, amor e cuidado mútuos são pilares indispensáveis para que os cônjuges sejam felizes, honrando assim ao Deus vivo. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma boa semana. Até breve.